Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos então dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita, no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante, o título da leitura é A Sunamita volta para a sua terra. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando agora no meu Facebook. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade é unicamente para este objetivo, para lermos juntos a Santa Palavra de Deus. Não estamos aceitando convite para política. Tem muita gente mandando convite para política. Nós não estamos aqui recebendo convite para política, mas somente para a leitura da Palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem o seu coração, a sua mente aberta para o conhecimento, tem vontade de aprender, quer saber, quer conhecer, vem para cá ler a Palavra de Deus conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações evangélicas, irmãos evangélicos, religião nenhuma tem poder de salvar as nossas almas. É só Jesus e a Bíblia Sagrada. Nós temos sim que congregar numa igreja, temos que descer as águas batismais, temos que tomar a Santa Ceia, participar do corpo e do sangue de Jesus, mas igreja nenhuma tem poder de salvar as nossas almas. É só Jesus e a Bíblia. Por isso estamos convidando a todos vocês, vamos ler a Palavra de Deus, meus irmãos, para que a nossa fé não fique somente apoiada em mentiras ou em palavras de homem, mas que a nossa fé esteja firmada na verdade, na rocha, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Vamos, portanto, ler a Palavra de Deus. Você que está chegando aí no meu Facebook, pega a sua Bíblia, Santa Palavra de Deus, coloca do lado um bom dicionário da língua portuguesa, porque precisamos conhecer palavras. Se você não conhece a palavra que você está lendo, como que você vai entender o texto que você está lendo, o contexto que você está lendo? Pega a tua Bíblia, põe um dicionário, porque aquela palavrinha, por menorzinha que ela seja, por mais insignificante que ela possa parecer, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto. E vamos ler a Bíblia. Foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam. A vida eterna está contida nas páginas da Santa Bíblia, da Santa Palavra de Deus. É o maior tesouro que existe no universo. Você tem aí na sua casa e muitas vezes a sua Bíblia fica aí, jogada pelos cantos, ou aberta em cima da estante no Salmo 91, aberta no Salmo 23. Eu quero dizer para você que esta Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23 ou em qualquer outro texto da Bíblia que você deixar ela aberta, essa Bíblia não vai poder ajudar nem você, nem a sua família em absolutamente nada. Mas quando você passa a mão na Palavra de Deus para ler, a atenção de Deus ela se volta imediatamente para nossas vidas. Quando nós pegamos a Palavra de Deus para ler, Deus torna a sua atenção para as nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra. E quando você pegar essa Bíblia para ler, você vai ver as bênçãos de Deus descer sobre a sua casa, sobre a sua família, como nunca você imaginava que era possível de acontecer.
Já falei demais. Vamos ler a Bíblia Sagrada. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 e em diante para nossa meditação. A sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata a Ben-Hadad. Versículo 7 em diante. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua visita, e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei que o mal... versículo 12. Então disse Hazael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Hazael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria.
Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jorão, versículo 16 em diante. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que ele daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então também se revoltou Líbna no mesmo tempo. Os mais dos sucessos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, versículo 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. E voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Jeú é ungido rei de Israel e mata Jorão e a Jezabel. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos
e toma esta almotólia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra, e faze que ele se levante no meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotólia de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta, a Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Versículo 5 novamente. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, aos servos de seu senhor disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-no-lo saber. E disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um o seu vestido, e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão.
E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o e lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que, se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, à subida de Gur, que está junto a Gibleão, e fugiu para Megido, e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Muita atenção a este versículo, principalmente as irmãs crentes das igrejas evangélicas, de todas as igrejas evangélicas. Muita atenção. E Jeú veio a Jezreel, versículo 30, capítulo 9, versículo 30. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos
e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no pedaço de campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Jeú extermina a casa de Acabe. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Perdão, vamos até aqui somente. Vamos deixar o capítulo 10 para o próximo vídeo, permitindo o Senhor Deus, para que possamos ler no próximo vídeo. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela leitura da sua santa palavra. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti pertencem, Senhor, a honra e a glória e o louvor, meu Deus. Ao Teu nome seja dado glória, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor. Pai eterno, Deus poderoso, eis aí a Tua palavra que foi lida diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube, meu Deus. Eu Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada coração que estão lendo conosco a Tua santa palavra. Por isso eu Te peço, Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome, faze com que esta palavra possa encontrar boa terra em nossos corações, ó Deus. Que esta palavra possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Jordão. Que esta palavra possa produzir em nossos corações frutos para a salvação, ó Deus, para a vida eterna, de até 100 por 1, meu Deus, como Tu mesmo, Senhor Jesus, profetizaste na parábola do semeador, Senhor. Oh, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, a Ti a honra e a glória, somente a Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, olha por nossas vidas, Senhor. Olha para os nossos lares, para as nossas famílias, para as nossas casas. Olha, meu Deus, para a nossa parentela, de perto, de longe, e as suas respectivas casas. Olha para nós, com Teu olhar de misericórdia, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados por pensamentos, palavras, por obras.
Senhor, venha acobertar a nossa vida com teu sangue poderoso. Lava as nossas vestiduras, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, todas as nossas enfermidades, seja na cabeça, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, seja a enfermidade nas pernas, nos braços, nos órgãos internos, esse caroço, esse câncer, esta obra maligna, essa enfermidade nos olhos, nos ouvidos, na boca, na língua, que não deixa essa pessoa ver, nem ouvir, nem falar. Essa enfermidade nas pernas, que tornou este homem, essa mulher paralítico, Senhor. Em nome de Jesus, repreende esta enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus, arranca todo o mal agora pela raiz, Senhor. Porque eu tenho provado, eu tenho experimentado que não há nada difícil para o Senhor. Para o Senhor não há o impossível, não existe o impossível. Não há nada difícil para ti, Senhor. Todas as coisas são muito fáceis para ti. Arranca, pois, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, toda enfermidade, aonde estiver alojada, seja repreendida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue poderoso de Jesus. Esta obra maligna, esta perseguição do diabo que esta pessoa está sofrendo, esta pessoa que ouve vozes falar na sua cabeça, que vê vultos, que sofre perseguições de espíritos maus, o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra do diabo, esse espírito maligno, esse demônio que tem induzido esta pessoa no vício da bebida alcoólica, no vício dos tóxicos, nos vícios das drogas, no vício das prostituições, nos vícios dos adultérios, das fornicações, nos vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, dos jogos de computador, esse demônio que tem induzido, escravizado, amarrado a vida desta pessoa nos vícios de toda sorte, meu Deus, de distrações, para fazer o teu povo errar o caminho da salvação. Amarra toda a força do diabo, meu Deus, liberta as nossas vidas pelo sangue de Jesus, guarda as nossas almas, Senhor meu Deus, do pecado e do mal que tão de perto nos rodeia, que esses demônios de vícios e de pecado sejam repreendidos e que saia do nosso meio, saia das nossas vidas pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, guarda as nossas almas, Senhor, em verdadeira justiça e santidade na Tua presença, até aquele grande e glorioso dia, meu Deus, em que Tu has de vir para nos buscar. Que os nossos corações estejam preparados, meu Deus, para ouvir a trombeta de Deus que há de soar. Ó Deus poderoso, guarda assim as nossas almas e sê conosco, meu Deus, durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face desta terra, que a vida é tão curta, Senhor Jesus, que passa tão rápido, meu Deus. Sê conosco a tua mão poderosa, assim nos guarde o Senhor, nos livre de todo mal, nos livre do pecado que tão de perto nos rodeia, do pecado que tão de perto se nos apresenta. Pelo sangue de Jesus, guarda as nossas almas para a vida eterna, na glória com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço nesta oração com fé, Senhor. Meu Deus, guarda, meu Deus, as gentes do mundo, meu Deus, que estão enganadas por Satanás, que estão saindo para pular o carnaval, esta festa diabólica, esta festa maligna, que já foi chamada de bacanalha, inclusive, meu Deus, festa terrível,
de orgias e de toda sorte de imundícia que a tua palavra santa condena. Meu Deus, mas tu tens aqueles que te são preciosos, meu Deus, que estão enganados por Satanás a sair após esta confusão, estas obras malignas. Eu te peço em nome de Jesus, guarda, meu Deus, as vidas daqueles que te são preciosos. Senhor, quanto àqueles, meu Deus, homens e mulheres que têm zombado de ti de forma contumaz, Senhor Jesus, Senhor da glória, eu entrego tudo nas tuas mãos. Só o Senhor é Deus. Tu sabes o que é melhor, meu Deus, para a vida do homem, para a vida da mulher. Por isso eu te peço, guarda as nossas almas, fica conosco, não nos deixe só, meu Deus, sobre a face desta terra, mas nos livra de todo mal. É o que eu te peço com fé, no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco, a todos que oraram conosco com muita fé. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde de todo mal em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.